Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Lucas Martins, sou professor de língua portuguesa. Bem-vindos ao nosso curso de correção de questões de língua portuguesa para concursos. Qual é a ideia neste curso, gente? A ideia nesse curso é que vocês tenham uma noção de como essas questões de língua portuguesa são abordadas em algumas bancas de concurso em nosso país. E que vocês tenham também alguma noção teórica de como resolverem essas questões. É claro que, como sendo somente um curso de correção de questões, nós não vamos trabalhar com todo o conteúdo. A ideia é realmente direcionar conteúdos que vocês já saibam ou conteúdos que eu ensine a vocês aqui para resolverem essas questões. Lá nos cursos base, no site www.cursosbase.com.br, vocês podem encontrar o meu módulo completo de português para concursos e outros módulos de correção de questões de língua portuguesa de outras bancas também, além de outros cursos também, informática, matemática, cursos direcionados para um determinado concurso, etc. Também é interessante, vocês já se cadastraram para poder acessar esse curso, se cadastraram no ead.cursosbase.com.br, é interessante vocês também baixarem apostilas gratuitas. Se vocês forem lá no curso demonstração, esse curso de demonstração é aberto, é gratuito, além de haver também aulas demonstrativas, há apostilas gratuitas lá que vocês podem baixar. Nós temos também o nosso Facebook, facebook.com/cursosbase, onde há sempre dicas sobre como estudar, há também notícias do blog, notícias sobre concursos, há dicas, há vídeos, há entrevistas com os professores, etc. Para esse curso de correção de questões, é importante vocês baixarem o material que está disponível aí gratuitamente. É um arquivo de slides, que são os slides que eu vou utilizar aqui. Se vocês puderem baixar e imprimir, melhor, aí acompanham melhor as aulas. Não é algo extremamente necessário, mas se fizerem isso, o desempenho de vocês será melhor. Vamos ao nosso curso de resolução de questões, então. Vamos começar por uma prova da Fundação Carlos Chagas, do cargo analista judiciário do TRT da 16ª região. Uma prova de nível superior, portanto, uma prova com um pouco mais de exigência, uma prova bastante recente. Aí vocês vão dizer assim, qual é a diferença entre nível superior nas provas e nível médio nas provas de língua portuguesa? A diferença tem a ver com o salário, pessoal, e não necessariamente com o nível. Se o salário é mais alto, a prova tende a ser mais difícil. Se o salário é mais baixo, a prova tende a ser mais fácil. O mais fácil daqueles de hoje em dia, né? Mais fácil de concurso de hoje em dia, que não tem nada de fácil. Digamos assim, eles dificultam mais quando o salário é mais alto. Geralmente os salários de nível superior são mais altos que o de nível médio. Nem sempre, mas muitas vezes sim. Então por isso que essas provas tendem a ser um pouco mais complexas. Vamos à primeira questão. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se de modo a concordar com o elemento sublinhado na frase. Pessoal, quando cair uma questão como essa, não só na FCC, mas em qualquer outra banca, o que eles querem realmente saber é, aquele elemento sublinhado é o sujeito do verbo que está em destaque? Por quê, gente? Porque somente o sujeito pode concordar com o verbo. Se não for sujeito, não concorda com o verbo. Será que esse elemento sublinhado vai concordar com o verbo? Só se for sujeito. Se não for sujeito, não vai. Então, o que nós temos que fazer? Procurar o sujeito deste verbo que está em destaque. Por exemplo, as características a que deve atender um prefácio. Quem é que deve atender aqui, gente? Um prefácio. Um prefácio é o sujeito do verbo, da locução verbal, deve atender, e não características. Portanto, não é características que vai concordar com deve atender. É prefácio que vai concordar. Vai ficar as características a que deve atender um prefácio. Vai ficar assim. Então, a letra A não é a resposta correta. B. Há casos em que o prefácio se revela, ou se revelam, né, um componente inteiramente inútil de um livro. Quem é que se revela aqui, gente? O prefácio. O prefácio se revela, não são os casos. Não são os casos que se revelam, mas sim o prefácio. Como o prefácio está no singular, revela vai ficar no singular, mas de qualquer forma não é casos que está sublinhado. Então a letra B está eliminada. Vamos a C. Às vezes, numa bibliografia, ganha mais destaque as páginas, ou ganham mais destaque as páginas. Quem é que ganha mais destaque, gente? As páginas. Como as páginas estão no plural, o verbo ganhar vai ficar no plural também. Ganham mais destaque as páginas de um prefácio. Então a letra C deve ser a resposta correta, porque páginas é o sujeito do verbo ganhar. Letra D. Não é incomum que se recorra a frases de Machado de Assis para glosá-las. Vejam, aqui eles estão tentando induzir vocês a ideia de que frases é o sujeito do verbo recorrer.
Lá no meu curso teórico, pessoal, eu ensino na parte de concordância verbal que quando vocês tiverem um verbo transitivo indireto, como o verbo recorrer, mais a partícula C, o sujeito é indeterminado. E como é que eu sei que o verbo é transitivo indireto aqui? Porque tem a preposição a. Recorrer a. Recorrer a e com a partícula C. Ou seja, um verbo transitivo indireto com a partícula C, o sujeito é indeterminado e não frases. Pelo fato de o sujeito ser indeterminado aqui, neste caso vai ficar inclusive no singular. Não vai ficar no plural como frase está. Então, mais uma errada. A letra E, o autor confessa o que a muitos parece impensável. É impossível, aliás, é possível gostar mais de um prefácio. Bom, olha só. Parecer concorda com muitos? Não, porque o sujeito é o quê? Aquilo que. Este o que, gente, pode ser substituído por aquilo que. Este o, apesar de parecer um artigo, ele não é. Ele é um pronome demonstrativo. Esse pronome demonstrativo o pode ser substituído por aquilo. O autor confessa aquilo que a muitos parece impensável. E é isso, esse aquilo que é o sujeito do verbo parecer. Que é que parece impensável? Aquilo que a muitos parece impensável. Então o sujeito é o que e não a muitos. Se o sujeito é ok e não há muitos, a resposta realmente ficou letra C. C é a resposta correta.